Melhor comportamento. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 20 de setembro de 2020, parte 5. Todos devem viver em harmonia uns com os outros. Existem diferentes tipos de pessoas neste mundo. Somos todos almas caídas e todos temos qualidades e qualificações diferentes. A qualidade não pode ser a mesma em todos. Se pensamos que nos tornamos grandes devotos, é errado, porque somos almas caídas e estamos apenas tentando servir ao nosso Guru sob sua orientação. Este é o nosso principal objetivo na vida. Devemos praticar adequadamente e seguir a orientação de nosso Guru, porque somos muito afligidos por avidya, ignorância, asmita, falsa identificação, raga, amor mal direcionado, dvesha, aversão a qualquer coisa que vá contra o prazer, abnivesha, ser incapaz de abandonar hábitos desfavoráveis. Então o Sr. Acharya Maharaj começa a falar aqui, nessa parte da aula, que o subtítulo é Melhor Comportamento. Para termos harmonia, temos que tentar harmonizar com os outros devotos, com todos, porque não somos iguais. Cada um tem um nível de compreensão, cada um tem um nível de desenvolvimento, então temos que harmonizar. E nenhum de nós é uma alma elevada, somos caídos. Estamos caídos no universo de Maya, estamos caídos no oceano de Maya, tentando nadar, mas afundando. E aí o Guru vem para nos salvar. Mas não adianta somente termos o Guru, temos que seguir a orientação dele. Temos que agarrar no barco do Guru. Não adianta somente estarmos lá, o Guru passa e nós não agarramos no barco. E o Guru é o capitão do barco. Srila Acharya Maharaj é o capitão do barco. Então temos que agarrar no barco e não cair do barco. E como que podemos fazer isso? Agarrar no barco e não sair, seguindo as orientações dele, fazendo a prática correta. E tentar harmonizar ao máximo com todos. O meio ambiente sempre é perfeito. Onde vivemos é perfeito. O local que vivemos, a família que vivemos, o emprego que temos, tudo é perfeito. Krishna nos coloca num corpo para cumprirmos o melhor que temos que cumprir. Então tudo é perfeito, e na vida devocional também tudo é perfeito. Krishna vai nos testar com opositores, então os opositores também são benéficos. Tudo é benéfico, tudo que acontece é benéfico. Essa é a visão correta. Nós não compreendemos isso, é difícil compreender, mas essa é a visão correta. Tudo que está acontecendo conosco é o melhor para nós, tanto no lado material como no lado espiritual. Então, Srila Acharya Maharaj começa essa parte da aula falando justamente sobre isso. Srila Bhaktivinoda Thakura diz que estamos devastados por 5 doenças. Sempre sofremos com essas doenças e não podemos vencê-las. Essas doenças são muito difíceis e muito perigosas, mais perigosas do que cobiçosas. Devemos lutar contra nós mesmos. Devemos nos perguntar: o que estou fazendo? O que devo fazer? Você deve fazer esta pergunta. Quando alguém é punido, corrigido por seu Guru, é uma grande fortuna. Antes, meu Gurudeva costumava me castigar, corrigir todos os dias, e eu sempre esperava por isso.
mas agora eu choro todos os dias porque não há ninguém para me castigar. Às vezes, sonho com Gurudeva me castigando. Esses dias são muito preciosos para mim. Eu sempre quero ser castigado. Nunca fico com raiva. Nunca fico chateado, nem nada. Você sabe, na minha vida no templo, uma vez fiquei com raiva e fui embora para Bamampara. Todos disseram a Gurudeva: aquele brahmachari deixou o templo. Gurudeva pensou: como ele foi embora tão rápido? Naquela época não havia celular, então não foi possível entrar em contato comigo. Nesse interim, eu estava hospedado em Bamampara, na cidade natal de Srila Gurudeva. 2 dias se passaram assim. Gurudeva continuou procurando por mim. E então, finalmente, não sei como ele sabia, mas chamou um devoto e o enviou a Bamampara para me trazer de volta. Quando voltei, Gurudeva me disse: achei que você fosse fugir, mas não tem para onde fugir. Você só foi para Bamampara. Lembro-me daquela vez em que fiquei chateado e fui embora para Bamampara. Então, Srivacharya Maharaj continua falando agora que quando o Guru corrige, a melhor coisa que podemos ter é a correção do Guru. O castigo. O castigo, na verdade, é a correção. E Srivacharya Maharaj hoje tem falta disso, porque Gurudeva todo dia corrigia ele. Gurudeva estava treinando Srivacharya Maharaj, preparando ele para ser o sucessor. Então, todos os dias ele levava corretivos de Srila Govinda Maharaj. E hoje ele tem falta disso, ele sente falta porque não tem mais Srila Govinda Maharaj para corrigi-lo. E ele até sonha com isso. Então, a coisa melhor que pode acontecer conosco é o Guru nos corrigir. Mas o nosso ego, normalmente, não vamos gostar dessa correção, porque o nosso ego é muito alto. Temos o ego muito, muito alto. Mas é uma fortuna quando o Guru nos corrige, quando ele nos orienta. Temos várias doenças, como ele falou. A alma tem várias doenças, não é uma doença só. A alma tem várias doenças. E o Guru é o médico da alma. Então, quando ele nos corrige, temos que ficar felizes. Não ficarmos bravos, com raiva, irados. E abandonar tudo, abandonar o barco dele. Se fazemos algo errado e ele nos corrige, não temos que pular fora do barco. O prejuízo será de quem? Nosso. O Guru genuíno já é um devoto puro. Ele retornará para Deus. Agora nós não. Nós, se abandonarmos o barco, se abandonarmos Srivacharya Maharaj, o prejuízo será de quem? Será somente nosso. Podemos procurar, e vai ser muito difícil achar outro Guru genuíno. Então, temos o Guru genuíno, temos que seguir as orientações dele e ficar feliz quando ele nos corrige. A nossa mente não aceita isso, mas sempre é o melhor. O que o Guru fala sempre é o melhor. Tem vários casos demonstrando isso. O próprio Srila Govinda Maharaj falou para Srila Siddhar Maharaj, quando ele foi para o templo em Navadvipa, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele falou para Srila Siddhar Maharaj: e se o que eu achar e se eu achar que o que eu penso é melhor do que o que o senhor está orientando? E Srila Siddhar Maharaj falou: mesmo assim você vai me seguir. Você está preparado para me seguir?
A nossa mente sempre está errada. Shilachar Maharaj fala, a nossa mente sempre está errada. Por quê? Porque temos doenças. Temos maia encobrindo nossa mente. Como que vamos nos olhar no espelho se temos uma poeira na frente do espelho? Aquele espelho que está anos e anos e anos no sótão, cheio de pó. Aqui em São Paulo nem precisa anos e anos. Se você deixar meses, um espelho sem limpar, você não vai mais conseguir se enxergar. E a nossa alma está dessa forma, cheia de poeira, cheia de doença. E o Guru genuíno é o único que pode ir gradativamente tirando essas falhas, tirando as doenças que temos e, se seguirmos corretamente a orientação dele, algum dia teremos saúde. E quando que é essa saúde? A saúde da alma é quando ela amar Deus puramente, quando ela se entregar totalmente a Deus, Sharanagati, aí a alma estará curada. Enquanto isso não, estamos diminuindo nossa doença, mas ainda estamos muito doentes. Por isso temos que tomar o remédio todo dia. E qual o remédio? E não só uma vez por dia, várias vezes por dia. E qual o remédio? A prática devocional. Várias vezes ao dia temos que tomar esse remédio, temos que praticar. Estamos sem fazer nada, estamos fazendo algo que não exige muito o nosso intelecto. Vamos cantar o Mahamantra, vamos cantar as canções, não vamos perder tempo. No banho, como diz Shilachar Maharaj, cozinhando, no ônibus, no carro, no metrô, andando na rua, praticando esporte, qualquer lugar que você esteja. Não perca tempo. Quanto mais fizermos, quanto mais remédio tomarmos, não teremos intoxicação por remédio, como na vida material. Se você tomar um remédio em excesso, não significa que você vai se curar, você vai se intoxicar. Mas na vida devocional, quanto mais você tomar o remédio de bhakti, quanto mais você praticar, mais rápido a sua doença irá embora. A nossa doença irá embora. Então temos que compreender isso, seguir o Guru e praticar da forma correta, sem ofender os outros, tentando harmonizar com todos. Pergunta: muitas vezes fico com raiva e invejo dos outros. Como posso lidar com isso? É muito ruim. Você deve evitar a inveja. Você pode ficar com raiva às vezes, mas com raiva de quê? Podemos mostrar raiva contra não devotos, não contra nossos próprios devotos. Quanto à inveja, a inveja é um grande inimigo, e a inveja não é nada bom. Você deve evitá-la dentro de você. Krishna não deu lugar à inveja. Vou envolver a luxúria ou oferecê-la a serviço de Krishna. Vou despertar a raiva daqueles que têm inveja dos outros. Serei ganancioso em ouvir os tópicos de Hari na associação de devotos. Vou me sentir iludido sem alcançar meu adorável Senhor. Ficarei enlouquecido enquanto canto as glórias de Krishna. Desta forma, enfrentarei esses inimigos em seus devidos lugares. Srila Narottama Das Thakura. Você pode envolver a luxúria na ânsia de servir a Krishna. Você pode envolver a raiva contra aqueles que se opõem aos devotos. Você pode envolver a ganância na avidez para ouvir Harikatha e honrar Hari Prashada. Você pode até engajar o ego no serviço. Em vez de pensar, sou muito bonito, sou um homem rico, você deve pensar, sou um servo eterno do Senhor. Sou um servo eterno do meu Guru. Este deve ser o nosso ego. Eu sou um servo eterno de meu Guru.
Esse ego é bom. Quanto à inveja, Krishna diz: não estou dando lugar à inveja. Ele deu lugar para tudo: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada. Mas ele não deu lugar para a inveja, ciúme. O humor ciumento é muito ruim para a nossa vida espiritual. Se alguém ficar rico, você deve ficar feliz por ele. Você não deve pensar: ó, ele é rico, mas por que não eu? Por que sou pobre e ele é rico? Alguns pensam: ele veio ao templo apenas 10 anos atrás, mas eu tenho Srila Prabhupada, Srila Sridhar Maharaj, a associação de Srila Gurudeva. Por que sou uma pessoa simples e esse recém-chegado se tornou um grande devoto? Esse tipo de inveja é muito ruim para a nossa vida espiritual. Nós pensamos: ele entrou há apenas alguns dias e eu entrei há 30 anos. Como é que eu não consegui nada? Não consegui nenhuma posição, mas ele conseguiu. Esse humor é muito ruim para a sua vida espiritual. Isso é chamado de inveja. Você deve evitá-la praticando. É muito importante. Então aqui o devoto pergunta sobre inveja para Srila Acharya Maharaj. E ele fala: Krishna dá lugar a todos os nossos inimigos. Quais são nossos inimigos? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Krishna dá lugar a todos eles, menos a inveja. Krishna não dá lugar à inveja. Então, você pode usar a luxúria, a ira, a cobiça, o ego, a loucura, tudo isso para Krishna, mas a inveja não. Então, como diz Srila Acharya Maharaj, se você tem inveja do outro que tem dinheiro, não tem inveja dele. Por que ter inveja? Temos que ficar felizes que o outro tem dinheiro se ele está ganhando dinheiro. Se o devoto está avançando rapidamente e tem pouco tempo de devoção, de iniciado, temos que ficar felizes, não ter inveja. Como diz Srila Acharya Maharaj, alguém de 10 anos de devoção ou menos está numa posição e a pessoa tem 30, 40 anos, 50 anos e está num patamar menor. Não tem que ter inveja, tem que ver o que está errado. Alguma coisa está errada na prática devocional. Srila Govinda Maharaj fala isso. Temos que analisar todas as noites, antes de dormir, o que fizemos. E também não só as noites, de vez em quando temos que analisar o que fizemos ano passado, o que fizemos há 5 anos, o que fazíamos há 5 anos, o que fazemos há 1 ano atrás, o que fazemos hoje. Se temos mais vontade hoje do que há um tempo atrás. Temos que ter mais vontade, temos que ter mais serviço. Porque o caminho é progressivo. Se você dá um passo na direção de Krishna da forma correta, ele dá 10 passos na nossa direção. Então, se você não está avançando espiritualmente, como podemos ver se estamos avançando espiritualmente? Pela vontade, pelo entusiasmo, utsaha. Temos que ter mais entusiasmo, mais vontade, lolyan. Se estamos com menos vontade, menos entusiasmo hoje do que há um tempo atrás, a nossa prática está errada. Temos que analisar aonde está o erro. Se estiver igual, já está errado. Porque tem que estar sempre um pouco mais. Quando você faz o levantamento, não de um dia para o outro, claro, porque o caminho é tortuoso como andar de uma cobra. Tem uma fase da nossa prática, da nossa vida,
que estamos mais animados, outras não. Mas quando você faz um levantamento de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, você tem que estar progredindo com mais vontade, mais entusiasmo e mais serviço, executando mais serviço, servindo mais ao guru, servindo mais a missão. Não ter inveja dos outros. A inveja só vai prejudicar mais ainda o nosso avanço espiritual. Silachara Maharaj fala, é muito ruim para a nossa vida espiritual ficar com inveja de outro devoto porque ele está fazendo serviço e nós não. É um sentimento muito ruim. Krishna não dá lugar à inveja. Temos que ter essa consciência. Vamos praticar da forma correta. E como é praticar da forma correta? Silachara Maharaj falou nesse mesmo domingo que estamos lendo a aula aqui, domingo retrasado. A forma correta de praticar é seguir a orientação do Guru com regras e regulamentos e honrar Prasadam. Comer Prasadam todos os dias. Evitar comer o que não vai para o altar. Evitar comer boga. O Gaudiya Vaishnavismo não é lacto vegetariano. Ele é comedor de Prasadam, honrador de Prasadam. Não somos comedores de boga, de comida que não vai para o altar. Isso também é prejudicial à nossa vida devocional. Toda vez que vamos comer algo que não foi para o altar, temos que pensar, isso daqui está me atrapalhando no meu desenvolvimento espiritual. Se pensarmos toda vez assim, não importa que é um restaurante vegetariano, que é um restaurante vegano, não importa. Se não for oferecido no altar, estaremos comendo pecado. Srila Govinda Maharaj usou esse termo. Comer o que não vai para o altar é comer pecado. Em qualquer lugar, no restaurante, na padaria, na pizzaria, aonde for. Na sua casa, sem oferecer para o altar, no altar. Na casa dos outros, sem ir para o altar. Então temos que praticar da forma correta e não ter esse sentimento de inveja em nenhuma circunstância. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, vamos para o outro subtítulo da aula, que é melhor comportamento. Vamos ver se tem alguma pergunta. Por enquanto ainda não, ninguém fez perguntas. Então vamos continuar a leitura. Então vamos, melhor comportamento. Melhor comportamento. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 20 de setembro de 2020, parte 5. Todos devem viver em harmonia uns com os outros. Existem diferentes tipos de pessoas neste mundo. Somos todos almas caídas e todos temos qualidades e qualificações diferentes. Já lemos essa parte. Vamos para a próxima. Repositório de Néctar. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 20 de setembro de 2020, parte 6. Pergunta: você poderia nos dizer o significado do verso 10 do Shri Papana Divanamrita? Srila Govinda Maharaj disse no Servo Divino: eu acho que este é o sloka mais elevado que recebi em minha vida. Sim, eu mesmo ouvi de sua boca de lótus quando ele disse isso. É um sloka muito bom. Srila Sridhar Maharaj disse:
Eu juntei todas as gotas que estão caindo e apresentei neste livro. Este livro, Shri Shri Papana Jivanamrita, é uma coleção de versos que Srila Sridhar Maharaj coletou das obras de Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunatha Das Goswami, Srila Jiva Goswami e muitos outros. Ele coletou o que essas grandes almas contam sobre sua vida espiritual e apresentou essas gotas de suas bocas sagradas neste livro. Além disso, Srila Sridhar Maharaj diz que se você falar enquanto está comendo, então algumas gotas, um pouco de saliva cairão de sua boca. E Srila Sridhar Maharaj diz: eu recolhi essas gotas e estou tentando distribuí-las para meu próprio benefício e para o benefício dos outros, para a minha própria purificação e para a purificação dos outros também. Lembro-me de quando Gurudeva estava explicando isso. O devoto então pergunta sobre esse livro. É o único livro que Srila Siddhar Maharaj escreveu. Todos os outros livros são compilações de aulas dele, mas esse livro ele escreveu de próprio punho. E Srila Govinda Maharaj já falou, é o único livro Bhakti Yoga puro que existe no plano material. Sri Prapana Jivanamrita, livro de Srila Siddhar Maharaj. E Srila Siddhar Maharaj fala, nesse verso que o devoto perguntou, e Gurudeva explicou, Srila Siddhar Maharaj, ele ajuntou todo o néctar de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, as grandes almas, ele recolheu todo esse néctar na forma de gotas, de quando eles falavam, e colocou tudo nesse livro, Sri Prapana Jivanamrita, um livro que fala o tempo todo em Sharanagati, a rendição total, porque não há outro caminho para atingir amor puro por Deus, não há outro caminho para ir para o mundo transcendental, se não for a entrega total a Deus. E como que podemos fazer isso? Com a entrega total ao Guru, seguindo as orientações do Guru, castidade ao Guru, perguntas pertinentes ao Guru, serviço sob a orientação do Guru. É a única forma de chegarmos em Sharanagati, mas temos que fazer o serviço sob a orientação dele. E gradativamente vamos eliminando os inimigos, as doenças, vamos cada vez mais ganhando mérito espiritual. Esse é o processo. Sexta-feira passada foi dada aula sobre as 9 etapas para chegar a amor puro por Deus. Quem não viu a aula pode olhar no YouTube do Templo de São Paulo, no Facebook, foi sexta-feira agora que passou, ou no Instagram também. Para chegar a amor puro por Deus, não há como senão a entrega total, Sharanagati. Para entrar em Sharanagati, temos que seguir o Guru e servi-lo da forma que ele pede, com regras, regulamentos, honrando Prashada e tudo que ele fala. Então, Srila Maharaj vai continuar a explicar agora sobre esse verso do Sri Prapana Jivanamrita. Mas se você não sabe o que está fazendo, não será capaz de fazer novamente. As abelhas, intoxicadas na festa do beber o mel dos pés de lótus do Senhor, ocupadas cantarolando as glórias do Senhor, gotas de mel caem de suas bocas e se espalham por toda parte. Para minha própria perspectiva divina,
eu cuidadosamente colhi algumas dessas gotas aqui, e assim eu adoro o pó dos sagrados pés de lótus daqueles santos repetidamente. Sri Sri Prapana Divanamita. Gurudeva explica esse sloka muito bem. Quando alguém está pegando e saboreando o mel, algumas gotas caem de sua boca, e Srila Sridhar Maharaj está coletando essas gotas. Esta é realmente a essência de nossa vida espiritual. Nosso Param Guru Maharaj escreveu este sloka quando estava escrevendo este livro. A tradução do sloka é realmente curta, mas quando Gurudeva a explicou, ele explicou de uma maneira muito bonita. Gurudeva disse: se você falar enquanto está comendo, algo cairá de sua boca. Então, quando Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunatha Das Goswami, Srila Jiva Goswami falam, gotas de mel caem de suas bocas sagradas, e as abelhas recolhem esse mel. Então, Srila Guru Maharaj disse: eu coletei essas gotas e apresentei neste livro para meu próprio benefício e para o benefício dos outros, isto é, para minha própria purificação e para a purificação dos outros. Aqui, essas gotas da boca das grandes almas são Harikatha. Esse mel é o Harikatha vindo de devotos muito especiais, como Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunatha Das Goswami, Srila Jiva Goswami Prabhu, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura e outros. Quando tais almas comem e saboreiam o que estão comendo, algumas gotas saem de suas bocas, e Srila Sridhar Maharaj recolhe essas gotas, junta-as e dá para os outros e também para si mesmo. Ele diz: eu distribuí para mim e para os outros também, para minha própria purificação e para a purificação dos outros. Essa é a qualidade do néctar de Harikatha. Isto é néctar. Então, Srila Govinda Maharaj explicou essa parte do Sri Prapana Divanamrita, que Guru Maharaj fala que ele recolheu o néctar. Ele recolheu o néctar que caía da boca de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Jiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, enfim, todas as grandes almas, o Harikatha de todos, o néctar que saía da boca deles. Srila Siddhar Maharaj coletou tudo isso e colocou no Sri Prapana Divanamrita, para o benefício de todos e para o benefício dele também, porque todos se beneficiam lendo esses livros, principalmente esse livro. Por isso que Srila Govinda Maharaj falou, é o único livro Bhakti Yoga puro que temos no mundo material. Não há outro. Os outros têm alguma mistura. Esse não, é Shuddha Bhakti, devoção pura. Não é um livro muito fácil de ler, mas algum dia temos que lê-lo. E nós vamos ler ele aqui também no Templo de São Paulo. Vamos primeiro ler os outros mais de iniciantes, como nós, e aí chegaremos nesse também. Então, mas agora o devoto perguntou e Srila Acharya Maharaj está explicando. Temos mais um subtítulo aqui, mas antes vamos ver se tem alguma pergunta.
Tem uma pergunta aqui da Melita Didi. Ela fala o seguinte: de repente você compra batata de saquinho, salgadinho, e oferece na rua, cantando o mantra, come, é pecado? Então, a Melita Didi, na verdade é assim. Uma vez perguntaram para Ashara Maharaj quando ele estava na rua, se ele oferecia tudo para o guru, mesmo indo num restaurante vegetariano que tivesse cebola e alho. E ele falou: eu não ofereço cebola e alho para o meu guru. Eu não ofereço cebola e alho para Krishna. Ele falou isso. E por que perguntaram isso para ele? Porque um outro sannyasi da nossa missão deu uma aula um dia falando: eu ofereço tudo para meu guru, tudo para Krishna. Então, são pontos de vista diferentes. A Ashara Maharaj não oferece. O outro sannyasi oferece. Mas quando vamos oferecer para o guru, ou para Krishna, ou para quem for, estamos oferecendo realmente para o guru, para Krishna, para agradá-los, ou estamos pensando em nós mesmos, em não cometer um pecado, ou em o benefício nosso de honrar Prashada. Temos que pensar nisso. Você está oferecendo para o seu guru ficar feliz, para agradar o seu guru, para agradar Krishna, ou para você não comer boga. Agora, na rua, que nem você está falando, não é um templo, né? Não tem tantas regras e regulamentos. Mas num templo, você não é apropriado oferecer nenhum alimento em tamaguna. E o que é um alimento em tamaguna? Não é apropriado você oferecer algum alimento em rajaguna. O correto num templo oficial é oferecer em sattvaguna. Qualquer alimento, mesmo leite, qualquer alimento, se for o leite, claro, é sattvaguna. Qualquer alimento, arroz, o que for, é sattvaguna. Vegetais, frutas, verduras, raízes, é tudo sattvaguna. Mas se você preparar ele, cozinhar e deixar mais de 3 horas antes de oferecer, passar mais de 3 horas do momento que você cozinhou para oferecer, ele muda do modo da bondade ou da paixão, ele vai para o modo da ignorância. Mas você está na rua, né? Você está na rua, você não está no templo, então não há problema, não é pecado. Agora, tem devotos como Ashara Maharaj, se tiver alho e cebola, ele não oferece. Precisa olhar o que tem no salgadinho. Tem muitos salgadinhos, tem muita coisa que tem produto animal. Temos que ver isso também. Muitos produtos têm produtos animais juntos. Aqueles copos chineses de macarrão tem produto animal junto. Então temos que ler antes. Se não tiver nenhum produto animal, não tiver ovo, ofereça. Não precisa cantar o mantra também. Pode oferecer em pensamento, em voz alta, né? Você está na rua, não precisa de regras e regulamentos. Mas leia antes o que tem.
Você não vai oferecer algo com ovo para seu guru nem para Deus. Não vai oferecer algo que tenha produto animal junto para o guru ou para Deus. Agora, caso contrário, todo o resto, ofereça. Não precisa de regras e regulamentos. Agora, num templo oficial já é diferente. Na sua casa você pode ter vários tipos de padrão de oferenda. Também, se você falar, não, eu quero fazer um padrão mais alto, você não vai oferecer nada desse tipo para Deus. No seu quadro que você tem Govardhana Shila, você no quadro da sua casa, você tem Mahaprabhu. Então, mas se você quiser oferecer, depende do padrão que você quer estipular na sua casa. Mas na rua, não fique preocupada, não é pecado. Vamos então continuar a leitura. Agora o subtítulo da aula é medicamentos. É uma aula sobre, o devoto pergunta sobre medicamentos, e Srila Maharaj vai falar que não há problema com medicamento, mas não coma carne. Se o médico falar para você, coma carne, senão você vai morrer, senão você vai ter anemia, senão você isso, senão aquilo, não coma. Esse médico que está falando não está baseado cientificamente. Ele é um médico que está nas pesquisas antigas. Não coma carne, se o médico mandar ou quem mandar. Agora, o medicamento é diferente. Vamos escutar então Srila Maharaj. Medicamentos estranhos e problemas de saúde. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 20 de setembro de 2020, parte 7. Pergunta: se um médico prescreveu um medicamento que contém gelatina e não há substituto, o que devo fazer? Se o médico receitou esse medicamento para a sua doença, deve tomá-lo, porque é necessário para a sua saúde. Para que serve a saúde? Sua saúde está ao serviço de seu guru, dos Vaishnavas e do Senhor. Você deve cuidar de sua saúde. Para que você cuida da sua saúde? Para que serve este corpo ou saúde? Qual é seu propósito? Este corpo é usado para o serviço ao Senhor. Então você deve manter este corpo. Você deve manter este corpo bem. Por isso, você deve tomar o remédio que o médico prescreveu. Você não pode dizer do que o remédio é feito, se vem de algum peixe, carne ou qualquer outra coisa. Você não pode ver isso. Pode até ser feito do corpo de um porco ou de uma cobra. Muitos medicamentos vêm de animais, árvores e muitas outras coisas. Não queremos ver isso. Existem tantos medicamentos no mercado e tantos tipos de medicamentos são feitos de todos os tipos de árvores, animais, pássaros, porcos e até cobras. Você sabe, existe uma espécie de veneno de cobra cuja gota custa milhões e bilhões de dólares. Quando se trata de remédio, você tem que tomar, não há problema. Gurudeva também sempre disse que mesmo no dia de Ekadashi, você deve tomar remédios. Se você não mantém sua saúde bem, como você servirá então? Então, o devoto pergunta sobre um remédio que é feito de gelatina, e a gelatina é feita de produto animal. E Srila Maharaj responde,
O remédio, se foi prescrito pelo médico, tem que ser tomado, não importa do que ele seja feito. Tem que ser tomado. Para quê? Para manter a saúde, mas é o que ele fala. Para que mantemos a saúde? Mantemos a saúde para o serviço a Deus, para o serviço ao Guru. Então, o foco nosso é servir Deus, servir o Guru. Isso ultrapassa qualquer coisa. Mesmo que o medicamento tenha produto animal, tenha carne de porco, tenha o que for, como diz Shilachara Maharaj, não há problema. Se for para manter sua saúde, para você servir Deus, servir o Guru adequadamente, não há problema em tomar o remédio. Aí você não toma o remédio, uma suposição, você não toma o remédio porque tem algum produto animal que o médico orientou para tomar o remédio, você fica doente e não serve a deidade, não serve o Guru, não serve Deus. O que adiantou? O foco é servir Deus, servir o Guru, Seva. Mesmo que para isso você tem que tomar algum remédio que é feito de alguma coisa animal. Shilachara Maharaj falou, não temos que nos preocupar com o que é feito o remédio. Se o médico orientou para tomar o remédio, vamos tomar. Mas ele vai falar agora em seguida, que vamos soltar a leitura. Se o médico mandar comer carne, não. O remédio sim, mas comer a carne, não. Então vamos continuar. Pergunta: se alguém está gravemente doente e o médico recomenda comer carne e alguns remédios contendo subprodutos do abate de animais, o que devo fazer? Você deve tomar o remédio, mas se o médico prescrever comer carne, você não deve comer. Às vezes vejo isso também na Índia. Às vezes alguém está fraco e o médico diz: você deve comer frango, você é fraco. Não devemos seguir isso. Você tem muitas outras coisas no mundo, além de frango, carne, peixe, etc. Existem tantas outras coisas ricas em proteínas. Então, se o médico diz que você deve comer carne e não seguir seu Vaishnavismo, então está errado. Não devemos segui-lo. Quanto ao remédio, se tiver que tomar para a saúde, aí você pode tomar. Só um minutinho. Então, depois eu vou ler o comentário da Milita Didi. Mas Shilachara Maharaj fala justamente o que eu estava comentando antes. Se o médico prescrever qualquer remédio, tome. Se ele prescrever comer carne, não coma. Então está muito claro isso. É uma dúvida que muitos têm, mas não tem problema. Mas temos alguns substitutos também. Por exemplo, vitamina B12, que quem não come carne, normalmente vai ter deficiência de B12 algum dia. Então, para repor, se você for no médico alopata, ele vai mandar você comprar citoneurin. Mas existem cianocobalamina, que é o nome da vitamina B12, existe vegano. Eu, no caso, eu tomo a B12 vegana. Para que tomar o citoneurin se existe um substituto? É o mesmo princípio ativo, é a mesma cianocobalamina. Para que usar o produto animal? Mas como o devoto falou, se não tem um substituto, só tem aquele com gelatina, Shilachara Maharaj deixou claro, tome para fazer o serviço a Deus.
Se você não está servindo Deus, tanto faz. Temos que servir Deus, servir o Guru. Então temos que ter saúde para isso. Não importa se tomamos algum remédio que tem algo animal. Silachara Maharaj falou para não se preocupar com isso, mas comer a carne não. O médico prescreveu comer carne, não faremos isso. O médico prescreveu comermos ovos, não faremos isso. Existem proteínas em todas as leguminosas, em muitos alimentos. Não precisamos da carne para sobreviver. Pergunta: se por motivos de saúde eu não puder comer alguma prachada, é uma ofensa se eu não honrar todos os tipos de prachada? Não, não é. Mas se Gurudeva lhe der algo, você deve pegá-lo sem hesitar. Se Gurudeva lhe der algo, você pode aceitar. Não é um problema. Por exemplo, se você tem diabetes e Gurudeva lhe dá uma rasagula, um doce, você deve pegá-lo. A devota aqui pergunta se a pessoa tem um problema e não pode aceitar um tipo de prachada. Por exemplo, vamos dar um exemplo, intolerância à lactose. Se a pessoa comer algum derivado de leite, ou leite, tomar leite, vai passar mal. Não há problema em não honrar aquela prachada. Se lá Ashara Maharaj tem um certo nível de doença celíaca, ele não pode ir com glúten. Então, se ele comer muito glúten, se ele comer glúten, ele vai passar mal. Aí entra a mesma coisa do que foi falado, Silachara Maharaj falou. Se você comer algo você tem um problema de saúde e vai atrapalhar sua saúde, você vai passar mal e você não vai conseguir servir Deus. Mas tem uma exceção. Se o Guru lhe der na sua mão, você irá comer. Como Silachara Maharaj falou, se a pessoa tem diabetes, o Guru vai dar uma rasagula, qualquer doce, você vai comer. Mas não há problema em não honrar aquele tipo de prachada, se aquele tipo de prachada você tem alguma doença que vai lhe fazer mal. Mas não porque você não gosta daquilo. Aí sim, não é propício. Você está no templo, você está, enfim, no parikrama, e aí vão colocar no seu prato o alimento, que não é mais alimento, é prachada, é misericórdia, e você olha e escolhe. Você olha e escolhe, eu não gosto de amargo, e aí você não come. Isso não é propício. Não é propício escolher a prachada. Eu quero mais daquilo lá porque eu gosto mais daquilo. O outro eu não gosto, eu não vou comer. Arroz eu como todo dia na minha casa, um monte. Eu não quero arroz no templo. Não, isso não é apropriado. Tudo que vem tem que ser comido, porque é honrado, porque é prachada. Desde que você não tenha problema de saúde, que aquele alimento vai lhe fazer mal. Se vem um alimento com muita pimenta, e você tem intolerância à pimenta, você não consegue comer pimenta, você rejeita. Mas não escolher o alimento. Escolher, na verdade, não é alimento. Não escolher prachada. Não podemos escolher a prachada. Como que vamos escolher a misericórdia? Tudo é misericórdia. Não é mais arroz, não é mais dal, não é mais batata, não é mais pepino, não é mais arroz doce. Tudo é misericórdia. Não devemos escolher a misericórdia. Isso é importante. No templo do Senhor Jagannatha, quando eu estive lá, não no templo do Senhor Jagannatha, porque o ocidental não pode entrar, mas quando eu estava em Jagannatha Puri, foi dada orientação no nosso templo de Jagannatha Puri, que não se rejeita a prachada. Não é para escolher a prachada.
E isso se estende em todos os locais, mas lá principalmente. Então, assim, Sivačara Maharaj termina a aula da semana retrasada. Vamos ler o comentário agora da Amrita Didi. A Amrita Didi fala o seguinte: eu sempre olho se tem coalho, ovos, não compro, pois não como mas eu sempre tento levar, na maioria das vezes, frutas, pães, tortas, ou seja, prachada de casa. É isso mesmo, Amrita Didi, esse é o ideal. Para que comer um salgadinho na rua? Para que comer uma batata frita na rua, se você, na verdade, você está comendo pecado, porque não é oferecido. Mas aí você vai falar, eu ofereço, como você falou antes. Mas o ideal o que é? Oferecer na sua casa frutas, pães, como você falou, torta, e levar. Levar uma marmita, não há problema nenhum. Principalmente no dia de Ekadashi. No dia de Ekadashi, se você comer fora de casa, provavelmente você vai comer algum tipo de grão ou subproduto do grão. É muito difícil, praticamente impossível, você comer fora de casa, no Ekadashi ou qualquer dia, e não ter grãos, na forma de óleo, enfim, de alguma forma terá grãos. Mas o ideal, é claro, é levar a marmita. Leve a marmita, não tenha vergonha. Não temos que ter vergonha nenhuma, estamos honrando prachada. A pessoa que de repente falar alguma coisa, não come prachada, não honra prachada. Então, nós temos essa fortuna de poder honrar prachada. Leve sempre de casa. Se vai comer fora, vai trabalhar, vai em algum lugar, leve a marmita, não há problema algum. Aí a Amrita Didi também fala o seguinte: como saber se o remédio pode ser de origem animal? Então, não precisa saber, Amrita Didi. Sivačara Maharaj acabou de falar, não tem necessidade de ficar investigando o remédio se o médico orientou. Vamos tomar. Não há problema, porque nós servimos Deus, temos que tomar o remédio. Mas é o que ele falou, se o médico mandar você comer carne ou ovos, não coma. Mas o remédio não há problema. Mesmo que for gelatina, que tenha produto animal, né, encapsulando, normalmente a cápsula é feita com gelatina, não há problema. Ele fala, muitos remédios são feitos com árvores, plantas, animais, não há problema. Vamos tomar para ter a saúde e para servir Deus, servir o Guru. Agora, se o médico, novamente vou repetir, ele falar em você comer ovo ou carne, você está com anemia, isso aí eu já escutei. Médico falar, você está com anemia, coma carne. Não, não coma carne. Procure outro médico. Procure outro médico. A causa da anemia existem
muitas causas de anemia, não é somente falta de ferro. E a falta de ferro, de B12, você complementa. Então, não há necessidade alguma de comer carne, de comer ovos. Não faça isso de forma alguma. Então, vamos encerrar mais essa transmissão. Amanhã continuaremos com a aula, além da aula de Srilacharya Maharaj. E também, se der tempo... Não, desculpa, amanhã é terça-feira, faremos a transmissão com aquele grupo e vou escolher um tema para abordar, para que os novos, as pessoas que nunca ouviram falar sobre a consciência de Krishna, se animem, se interessem e, de repente, se tiver algum tipo de fé, algum tipo de sukriti, elas começarão a se interessar, olhar a aula, ver sadhusanga, fazer sadhusanga e, quem sabe, algum dia praticar junto conosco aqui no templo. Então, amanhã faremos isso, mas na quarta-feira retomaremos as aulas de Srilacharya Maharaj e, se der tempo, voltaremos no livro A Busca Amorosa do Servo Perdido, de Srila Siddhar Maharaj. Dando a Vatprana a todos, minhas reverências, uma boa noite e honrem Prachada.